Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a arte de dizer não, que eu sei que é uma dificuldade muito comum entre a maioria das pessoas, e especialmente nós brasileiros que fomos educados para estar sempre disponíveis para as pessoas, para ser muito sociável, para ser muito amigo e muito disponível, a gente precisa especialmente dar uma atenção única para esse assunto. Como alguns outros vídeos do canal, nesse aqui eu vou te passar alguns exercícios práticos para que você possa realmente implementar isso aqui na sua vida e dessa maneira conseguir superar N desafios que você não teria que lidar se você soubesse dizer não. Entenda que o dizer não é simplesmente para as outras pessoas, mas para nós também. Aquele momento que você diz que quer fazer dieta, mas acaba enfraquecendo um pouco na hora de dizer não para a sobremesa. Aquele momento que você diz que ia na academia, mas tem uma vozinha na sua cabeça dizendo para você ficar em casa porque está confortável. Ou aquele momento que você disse que não ia comprar tantas coisas, que não ia gastar tanto dinheiro e tá lá torrando grana. Todas essas coisas envolvem um não que a gente precisa muitas vezes dizer para nós mesmos. E claro, a gente leva essa mesma capacidade para o relacionamento com as outras pessoas. A partir do momento que alguém te pede alguma coisa, você não gostaria de fazer, mas mesmo assim vai lá e faz. Ou alguém te chama para sair, você nem gostaria de ir, mas o justificar o não é tão desconfortável que você acaba indo. Todas essas coisas, de uma certa maneira, estão associadas à sua capacidade de dizer não e de ser autoconfiante o suficiente para conseguir fazer isso. Uma vez identificando quais são os momentos em que é mais difícil para você dizer não, fica muito mais fácil da gente mapear as outras coisas que eu vou comentar nesse vídeo. Pegue como exemplo essa semana e a semana passada. Quais foram os momentos mais difíceis para você dizer não, sejam para outras pessoas ou para você mesmo? Pegando esses exemplos, eles são muito importantes para a gente conseguir dar sequência nos exercícios a seguir. Identifique por trás de cada situação qual foi o medo ou o receio por trás. Entenda que toda vez que você quer fazer uma coisa, mas você é impedido de fazer, normalmente tem por trás um receio, um medo, um desconforto. E isso vem travestido de um comportamento de, quero evitar esse desconforto, então eu vou agir dessa maneira aqui. Mas sempre tem um medo por trás, e você precisa entender qual que é o medo. No caso do não para outras pessoas, está associado à desaprovação? Está associado à rejeição? Isso precisa estar muito claro, porque é através dessa compreensão que a gente consegue trabalhar os próximos tópicos. Quando você pega os medos, ou o medo que está por trás dessa dificuldade de dizer não, compreenda, nessa situação em específico, esse medo é real? Então, quando você está com medo, por exemplo, de dizer não para alguém que te pediu alguma coisa, com receio da rejeição, da desaprovação, você acha realmente que essa pessoa vai deixar de ser seu amigo, de deixar de ter carinho por você, por exemplo, porque você disse não para ela nessa situação? Isso precisa estar muito claro, porque às vezes a gente acha que a gente vai magoar uma pessoa a tal ponto, de tal maneira que ela vai se afastar de nós. Mas uma coisa que precisa ficar muito clara, quando a gente não estabelece limites nos nossos relacionamentos, esse relacionamento nem sequer é sustentável. Então a probabilidade dele não durar muito e de você surtar mais cedo ou mais tarde é muito grande. Então veja o dizer não e o colocar limites como uma forma de sustentar o seu relacionamento de uma maneira saudável e confortável para ambos os lados. E aí, você tá gostando desse conteúdo? Se você tá, deixa o teu like aqui embaixo, já se inscreve no canal, isso é muito importante para quem produz conteúdo. Agora, quando a gente está falando da sua capacidade de dizer não para você mesmo, muitas vezes é o seu racional dizendo que você deve fazer uma coisa e o seu emocional dizendo que você tem que fazer outra. Se você não é capaz de dizer não para o seu emocional, provavelmente é porque essa razão que você tem por trás não é forte o suficiente. E provavelmente o seu emocional está sempre treinado para convencer o seu racional. Então você precisa fortalecer a sua capacidade de racionalizar as questões para conseguir sempre administrar esse emocional e fazer o que tem que ser feito. Aqui a gente consegue encontrar um padrão. Quando a sua dificuldade é de dizer não para outras pessoas, normalmente o seu medo está relacionado a esse convívio social. Medo de ser deixado para trás, medo de ser rejeitado, medo de ser deixado sozinho, medo de desfazer aquela amizade, por aí vai. Você precisa entender qual que é o medo e se ele é real. E é um outro padrão quando você é incapaz de dizer não para si mesmo. Normalmente isso está relacionado com a sua incapacidade de gerir as suas emoções para lidar com o que você tem que lidar e fazer o que você tem que fazer.
Esse padrão comportamental está muito relacionado à indisciplina, à preguiça, à procrastinação e por aí vai. Muitas vezes até autossabotagem. Por isso é interessante você olhar caso a caso para entender de uma maneira mais profunda qual que é o medo ali por trás, se é que tem algum medo, ou se você está só se deixando levar pela preguiça, pela indisposição e está fazendo as coisas no seu piloto automático. Agora, falando especialmente dos nãos que você gostaria de dizer para outras pessoas, mas ainda assim tem dificuldade, entenda o seguinte: muitos dos nãos que você não diz para os outros, você está dizendo para si. Toda vez que você não queria fazer alguma coisa, mas você acaba fazendo porque se sente impelido ou impelida a fazer, você está dizendo não de uma maneira muito subjetiva para si mesmo. E naturalmente você está enfraquecendo a sua autoestima, enfraquecendo a sua autoconfiança sem perceber. Cada vez que você coloca os outros como uma prioridade, numa situação em que você deixa de ser prioridade, isso vai acontecer. Portanto, tenha muito cuidado com a quantidade de nãos que você evita dizer por medo dos outros pensarem X, Y, Z. Porque no final das contas, você está inconscientemente mandando uma mensagem para si de que você é menos importante do que a aprovação das pessoas. Além disso, entenda o seguinte: toda vez que você está num relacionamento em que a pessoa se importa com você, o estabelecer limites se torna uma premissa natural desse relacionamento e que vai fluir de qualquer maneira, mesmo que você diga não. A partir do momento em que você não diz não, nunca, e você passa a dizer, é lógico que as pessoas estranham. É normal, faz parte. Mas no momento em que você passa a lidar com isso, no momento inicial, sustenta os seus limites por algum tempo, as pessoas se acostumam. E aquelas que não aceitarem os seus limites, nem merecem estar perto de você. Meu nome é Natália Tezelli e nesse canal eu sempre falo sobre clareza mental, autoconhecimento e gestão emocional. Se você tem a intenção de se tornar uma pessoa cada vez melhor e assim tornar seus resultados exponenciais, esse é o seu lugar. Chegamos ao fim do nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o teu like, passa a seguir o canal se você ainda não segue e comenta aqui embaixo o que você achou e o que você acrescentaria nessa lista de passos para ser mais capaz de dizer não. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!